Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro e o Senado Notícias está no ar. As eleições em Macapá, capital do Amapá, adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por causa do apagão no estado, ainda não têm data para acontecer. Hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou em nota que vai solicitar à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que investiguem as causas do incêndio na subestação de energia. Desde a semana passada, o Amapá vive uma crise no fornecimento de energia elétrica por causa de um incêndio em uma subestação de energia. O apagão em 13 dos 16 municípios do estado tem provocado uma série de protestos nos últimos dias, com cenas de vandalismo, o que levou o TRE do Amapá a pedir o adiamento das eleições na capital, Macapá. O pedido foi atendido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na decisão, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, diz que o adiamento se dará até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para a realização do pleito em Macapá. Nos demais municípios do estado, as eleições estão mantidas para este domingo, dia 15 de novembro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai pedir à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que apurem as causas do incêndio na subestação de energia. Em entrevista a uma emissora de rádio do Amapá, ele lembrou que o pedido do TRE para a suspensão das eleições foi feito com base em relatórios de inteligência. Esses órgãos federais, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Ministério Público Federal, em uma reunião no TRE, levaram a preocupação ao presidente do tribunal, desembargador Rômio, levaram a preocupação ao pleno do tribunal sobre as possibilidades de termos vandalismos, de termos ocorrências como vem ocorrendo nos últimos dias. Foi um incêndio numa subestação. Se foi um raio, se foi criminoso, se foi sabotagem, o que foi, os culpados serão punidos dentro dos rigores da lei. Os senadores acreditam que a parceria do Tribunal Superior Eleitoral com as plataformas digitais e redes sociais para conter as fake news durante as eleições municipais deste ano vai reduzir a desinformação e ajudar o eleitor na hora de votar. O poder de disseminação de uma fake news é muito alto e de difícil controle sem o apoio das empresas que operam as redes sociais. Em um acordo com as plataformas, o TSE tenta reduzir a corrente de notícias falsas que pode interferir no resultado das eleições. Pela primeira vez, as gigantes das redes sociais se uniram à Justiça Eleitoral Brasileira para combater as fake news nas eleições. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp e Google entraram em campo para ajudar o eleitor brasileiro a escolher seus candidatos sem tanta interferência das fake news. A parceria bem-sucedida que o Google e o YouTube têm com o TSE repercute também fora do Brasil. Só para ter uma ideia, é a primeira vez que o Google cria um painel de informação de utilidade pública em parceria com um órgão oficial para uma eleição municipal a nível nacional. Essa é uma experiência inédita no mundo. Não existe, até hoje, algo semelhante em outro país além do Brasil. A nossa grande preocupação são grupos estruturados hierarquicamente com mercenários e militantes que disseminam essas notícias falsas a partir de uma origem centralizada e depois atuam concertadamente para atacar pessoas e instituições. E é para isso que nós temos feito parcerias com as mídias sociais e agora contaremos também com o apoio da Polícia Federal. A organização Intervozes classificou como tímidas as ações do TSE. O TSE tem feito uma comunicação junto com as plataformas, em relação a falar sobre a validade das urnas, a validade das eleições, mas tem em todas essas suas movimentações direcionado para as plataformas
a responsabilidade de fato, enfrentar o tema efetivamente da desinformação, e não é dessa forma que nós imaginamos que isso deve ser feito. As medidas foram elogiadas pelo presidente da CPI mista das fake news. Essa parceria do Tribunal Superior Eleitoral com as redes sociais serão realmente de grande valia. Estaremos também fiscalizando o Brasil todo para que a gente tenha definitivamente nesse país eleições limpas, soberanas e que se elejam realmente aqueles que merecem ser governantes dos seus municípios. Esta parceria entre o TSE e as plataformas de redes sociais nesta eleição de 2020 é muito importante. Ela não vai ser de total eficácia, mas em primeiro lugar ela tem a virtude de reconhecer humildemente que ninguém vai conseguir acabar com as fake news. Mas certamente com esta solidariedade da parceria, nós temos mais êxito para reduzir danos e reduzir drasticamente. Acompanhe então agora as principais medidas anunciadas pelas plataformas digitais e redes sociais para reduzir as fake news e contribuir com o TSE no processo eleitoral. O Facebook e o Instagram vão identificar e avisar ao usuário quando a publicação for propaganda eleitoral. Elas vão ter que passar por um processo de verificação com a confirmação da identidade e a comprovação de residência no Brasil. Além disso, os anúncios ficarão armazenados por 7 anos. Também será fornecido um relatório com informações do total de gastos com publicidade eleitoral nas plataformas. A ferramenta chamada Megafone estará na lista do feed do Facebook, com informações oficiais do TSE sobre a organização das eleições e medidas de segurança e sanitárias no dia da votação. O Google vai destacar as informações oficiais do TSE no seu campo de buscas quando o tema for eleições. O navegador também vai disponibilizar um selo de verificação de fatos para as notícias que forem desmentidas. Os anúncios eleitorais virão com a frase propaganda eleitoral, CPF ou CNPJ do anunciante e a identificação do candidato ou partido. No Twitter, a propaganda eleitoral paga é proibida e as buscas por temas relacionados às eleições serão encaminhadas para o link do TSE, com dados oficiais do processo eleitoral. O perfil @TwitterBrasil vai compartilhar conteúdos produzidos pelo TSE. O aplicativo TikTok também criou um perfil para divulgar as informações oficiais do tribunal. É o @TSEJuiz. A propaganda eleitoral paga também está proibida no TikTok. O WhatsApp criou um canal específico com o TSE para denúncias de contas com suspeitas de disparos em massa e se comprometeu a banir as contas que violarem as políticas do aplicativo. Criou também um chat para auxiliar o TSE na circulação de dados oficiais das eleições. Para iniciar uma conversa pelo celular, basta adicionar o número do canal interativo ou entrar no link do serviço. Outra novidade são os stickers e figurinhas sobre as eleições para uso no aplicativo. Quase 20 mil candidatos disputam o cargo de prefeito nos 5.570 municípios brasileiros nas eleições agora de domingo. E quais serão os desafios desses futuros gestores? Decidir como serão gastos os recursos do município. Cuidar de serviços essenciais como limpeza urbana, iluminação pública, urbanização, transporte coletivo, atendimento básico de saúde, educação infantil e ensino fundamental. Obrigações básicas de quem é eleito para gerir uma cidade. O dinheiro para cumprir esses deveres vem de taxas e impostos como o IPTU, o ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Mas a maioria dos municípios brasileiros não tem autonomia financeira. O que arrecadam com esses impostos não dá para cobrir as despesas e eles dependem de repasses do governo para equilibrar o orçamento. O principal repasse é o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é a maior fonte de recursos de 60% das cidades brasileiras.
Só que os repasses de recursos desse fundo, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, vem diminuindo a cada ano. Em 2015, já tinha encolhido 2,3%. Em 2019, caiu 10%. Além disso, nos últimos 10 anos, as prefeituras aumentaram em mais de 50%, em média, o total de funcionários. Se a maioria dos municípios já vivia uma crise financeira, a pandemia agravou a situação. A Covid-19 trouxe uma maior pressão sobre despesas de saúde, mas também afetou educação e segurança, dentre outros setores. Entre março e junho desse ano, em função da interrupção da atividade econômica, os municípios sentiram uma retração da arrecadação tributária. A União até tentou recompor parte disso, mas não foi suficiente. E essa combinação de menor receita com maior despesa fragilizou fortemente o caixa das prefeituras de forma geral. O município de Baturité, no Ceará, tem mais de 30 mil habitantes. O atual prefeito levou 3 anos para conseguir equilibrar as contas. Aí veio a pandemia. Aí todo o nosso planejamento foi por água abaixo. Uma queda da arrecadação bruta, né? Iniciou muito pesado. E despesas que aumentaram consideravelmente na saúde principalmente. E a receita própria do município foi praticamente a zero. Não tinha como a gente cobrar o comércio fechado, você cobrar imposto. As pessoas sem emprego, você cobrar imposto. Especialistas apontam que 2021 não será um ano fácil para os municípios e trará muitos desafios para os futuros prefeitos. E em 2021, a gente ainda vai ter casos de Covid, internações por Covid, e a gente vai migrar de uma despesa por características de internação e prevenção para uma despesa de uma campanha maciça de vacinação. E isso certamente também vai trazer uma pressão sobre o caixa das prefeituras. Essa pressão conjuntural, ela já agrava uma situação estrutural que havia e fragilizou muito a situação dos prefeitos que vão assumir agora em 2021. 2021 vai ser um ano particularmente difícil para os municípios, porque eles não vão poder receber tanta ajuda federal como eles receberam este ano. Provavelmente a União não vai prorrogar o auxílio, o estado de calamidade pública. Com esse estado de calamidade pública, as regras fiscais da União foram suspensas. Com isso, ela pôde fazer repasses a estados e municípios de forma mais facilitada, justamente para enfrentar esse problema de calamidade pública, que é a pandemia com o Covid, o novo coronavírus. O senador Confúcio Moura, que foi prefeito por 2 mandatos, faz uma avaliação do cenário econômico para os novos administradores municipais. Tem muita coisa grande para fazer. E vamos fazer uma ação de cada vez. E torcer para que a gente aqui no Congresso Nacional aprove as reformas. Uma delas do Pacto Federativo, a reforma emergencial, todas elas irão ajudar muitos municípios. E a criatividade local, a importância da dinamização da economia local. Cada município tem as suas potencialidades. E cabe ao prefeito buscar o SEBRAE, buscar outras inspirações, outras orientações, para que ele possa fazer um bom mandato, cumprir as suas promessas de campanha e ter um bom resultado. É isso que um ex-prefeito como eu tenho a falar e recomendar a todos vocês. Mais de 2.000 instituições que cuidam de idosos começam a receber os recursos previstos na lei durante a vigência da pandemia. Mas um veto presidencial retardou por 4 meses a liberação das verbas destinadas à alimentação, medicamentos e outros cuidados essenciais. Segundo as estimativas do IBGE, no último trimestre de 2019, quando a pandemia deu as caras no outro lado do mundo, o Brasil tinha 34 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, o equivalente a 16,2% da população. Logo, esse enorme contingente ficou sabendo que fazia parte do grupo de risco e que, para evitar o contágio com o vírus, a recomendação era ficar em casa, em isolamento. Num país de imensas desigualdades, essa era uma providência possível apenas para uma pequena parcela da população nessa faixa de idade. Como ficariam os mais pobres, aqueles que, longe das famílias, já viviam nas chamadas instituições de longa permanência para idosos?
As instituições de longa permanência são residências coletivas que atendem carentes e abandonados. Lá, eles e elas recebem fisioterapia, remédios, alimentação e vestuário. Parte dos abrigos são mantidos com doações e mensalidades, além dos orçamentos dos serviços de saúde e assistência social. Segundo o portal Siga Brasil, o auxílio emergencial a essas instituições representa apenas 0,03% do orçamento autorizado pelo Poder Executivo para o combate à pandemia. Com a pandemia, a gente teve que aumentar a quantidade de EPIs. Eles ficam com EPIs praticamente 24 horas. Por álcool gel, a gente teve que espalhar álcool gel em toda a instituição. Produtos de limpeza, a gente teve que redobrar a limpeza, a higiene dos ambientes. Somente em 29 de junho, quase 4 meses depois da chegada do vírus, foi sancionada a lei que previa 160 milhões de reais para esses abrigos. O repasse beneficia 68.896 pessoas em 2.118 abrigos. A verba para cada idoso é de R$ 2.322,34. Teve um agravante que tudo aumentou. A alimentação aumentou muito. Impressionante como aumentou. Carne, arroz, feijão, macarrão, óleo, tudo isso teve um aumento que ninguém estava esperando. Um veto do Planalto ao item que previa um mês para que o Ministério dos Direitos Humanos identificasse as instituições beneficiadas atrasou por mais 4 meses a chegada do dinheiro. O governo levou 4 meses para liberar os recursos destinados ao atendimento das pessoas idosas. É desumano. Eles são do grupo de risco. O governo não agiu para protegê-los. Coube ao Congresso, mais uma vez, a aprovação de um projeto de lei exigindo o repasse em 30 dias. Infelizmente, esse ponto foi vetado. Hoje, 12 de novembro, é o Dia Nacional de Prevenção ao Diabetes. Essa doença é silenciosa, não tem cura e pode matar. Apesar disso, muitos brasileiros desconhecem a gravidade e as consequências danosas da diabetes. Veja nesta reportagem especial relatos sobre o dia a dia de diabéticos e o que o poder público pode fazer para ajudar no controle da doença. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença incurável de um filho. Houve aumento do número de pessoas com diabetes, mas não houve um aperfeiçoamento em termos de política de estado de saúde. Infelizmente, nos últimos 6 anos, o Brasil também assistiu um aumento em torno de 12% na mortalidade. É um tratamento que é cansativo, sim, né? A gente não pode falar, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então, isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos 8 meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam assim, nenhum caso. E aí, fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade. E eu entrei em coma. Eu estava, assim, às vésperas da minha filha mais velha nascer, comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital e aí no exame de sangue a minha glicemia deu 538. Então foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O chão da gente se abre, né? Eu até me emociono recordando porque a gente não sabe muito bem o que é diabetes. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto. Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então, ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome e, apesar disso, ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então, tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com a alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo 2 tipos de insulina, 6 vezes ao dia, então é um pouco complicado. O senhor apresentou, né, que uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas
já por conta do diabetes. Então seria bom a gente acompanhar isso. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então começa por uma perda de sensibilidade, muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. Tenho o maior cuidado do meu pé. Eu vou para a manicure, eu levo meu alicate. O aumento da glicose, ele vai lesar principalmente quais são os órgãos-alvo. Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Meu caso era grave. E eu fui levando em brincadeira, ou seja, não, mais tarde eu vou ver. Esse mais tarde veio a cegueira. Eu tive descolamento de retina, perdi esse olho direito que é prótese e este chegou a 3% apenas de visão. No final de 2010, eu levei um susto, porque eu estava diabético com 105 quilos. Então, um diabético obeso, na hora que eu vi 105 quilos na balança, eu falei, caramba, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu resolvi fazer algo que eu fazia antes do diabetes, que era fazer esporte efetivamente. A primeira coisa que o diabético precisa é insulina. Insulina é um medicamento caro, o governo fornece, só que tem algumas burocracias, que muitas vezes o paciente que tem menos condição financeira precisa enfrentar para conseguir algo que é vital. A gente, às vezes, vai com o relatório médico, vai com o relatório da enfermeira, né, com a quantidade, principalmente de fita que você precisa, porque fita é o mais difícil. E aí você chega no posto, aí eles falam, não, mas se você faz acompanhamento na Asa Norte, então você tem que pegar lá, mas eu moro no Gama, então eu consequentemente, teria que pegar num posto de lá. E aí fica todo mundo, sabe, jogando você de um posto para outro. Faz tempo que eu não consigo pegar fita. A gente tem várias outras drogas que existem no mercado há mais de 10 anos, mais modernas, mais seguras e que dão menos hipoglicemias e outras, inclusive, que têm chegado nos últimos 4 anos com um benefício cardiovascular significativo. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento, aquela picadinha simples da ponta do dedo que identifica uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença e até sobrecarreguem o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes, né? Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas e também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Esse ano eu completei 40 anos e resolvi comemorar, mostrando que não há limitação por ser diabético. Então eu resolvi fazer a volta do lago, correr 100 quilômetros sozinho. E o melhor foi ver que eu passei 11 horas correndo e minha taxa de glicose se manteve estável o tempo todo. Eu tenho plena certeza de que o Rafael vai crescer uma criança saudável, linda, vai viajar, vai sair com os amigos. O que a SBD propõe é que se procure realmente agir através da educação no sentido de prevenir. Essa educação passa para a população, os atos saudáveis, oferecer as ferramentas para que essas pessoas de fato possam ter um estilo de vida saudável, assim prevenir a doença, mas que elas também tenham o cuidado com si próprias. Foi algo ruim que aconteceu, mas que nos trouxe muita coisa boa. Essa visão da saúde, uma união maior da família. É difícil, mas a gente pode ser feliz, desde que a gente consiga aceitar essa nova realidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.